Antes do Golden State Warriors chegar, basicamente existia uma maneira muito diferente de enxergar o basquete. Times ainda construíram seus ataques principalmente ao redor do garrafão. As bolas de três eram importantes, mas dificilmente era tratado como uma principal arma de um candidato ao título. E o armador, relativamente baixo, conhecido principalmente pelo arremesso, não parecia o perfil tradicional de alguém capaz de comandar uma dinastia. Então Stephen Curry apareceu. Ao lado de Klay Thompson, Draymond Green e Steve Kerr, ele transformou uma franquia que passou décadas distante do topo em uma das equipes mais dominantes da história. Antes de Stephen Curry, falar em Golden State Warriors e título era basicamente uma bizarrice. Porque, apesar de ter ganhado o primeiro campeonato da história da NBA, sim, o primeiro foi do Warriors, mas não era o Golden State, né, não era tudo isso, era o Philadelphia Warriors, e eles ganharam o primeiro título da NBA. No entanto, você falar assim, Golden State Warriors é um candidato a título, era maluquice, porque o máximo que eles conseguiam chegar, por exemplo, o máximo que ele conseguiu chegar, na verdade, foi quando teve o time do We Believe, né, que era o bordão do tipo, nós acreditamos, que foi contra o Dallas Mavericks em 2007. E foi um dos times mais marcantes, porque eles eliminaram o Dallas Mavericks, que era realmente, cara, era o primeiro tier e era o líder da conferência. Mas claramente era uma exceção e não um projeto rentável que nem aconteceu na dinastia posteriormente. E claro, como estamos falando de 2007, em 2009 aconteceu uma das coisas mais inacreditáveis que poderia acontecer para a franquia do Golden State Warriors, que foi o tal do draft. Com a 7ª escolha do draft, o Golden State Warriors basicamente teve o Stephen Curry como principal escolha, e nem naquela época existia certeza absoluta sobre o que ele se tornaria. Curry havia brilhado em Davidson, a sua antiga faculdade, mas existiam dúvidas sobre sua força física, defesa e até sobre qual seria sua posição ideal na NBA. O começo foi complicado justamente por causa dessas constantes lesões que ele tinha no tornozelo. Por alguns anos parecia possível que o corpo do Stephen Curry simplesmente impedisse o Curry atingir o seu verdadeiro potencial. Os Warriors, inclusive, chegaram a enfrentar uma decisão importante entre Curry e Monta Ellis. A franquia escolheu Curry e a decisão mudou tudo. E é até engraçado você para pensar que no momento do draft, o Curry até perguntaram pra ele quem é o armador do time, ele fala que é o Monta Ellis. Então chegou um momento que a franquia basicamente teve que decidir entre o futuro e o passado, podemos dizer assim, porque o Monta Ellis já estava abaixo do rendimento. E acabou que eles escolheram o Stephen Curry pela sorte da franquia, né? Imagina se tivesse escolhido o Monta Ellis. E o mais engraçado dessa franquia é que basicamente a construção da base da franquia começou dentro de casa. Klay Thompson chegou com a 11ª escolha do draft de 2011 e Draymond Green foi escolhido apenas na 2ª rodada, com a 35ª escolha em 2012. E nenhum deles chegou à NBA com uma futura superestrela óbvia. Mas juntos com Stephen Curry, eles formariam uma combinação quase que perfeita, pois Curry tinha um alcance de arremesso que a liga nunca havia visto e Klay era talvez o parceiro ideal para ele, um dos melhores arremessadores da história, capaz de pontuar sem precisar de controlar a bola. E Draymond Green era o jogador que conectava tudo, defendia múltiplas posições, passava, organizava, colocava bloqueios, comandava a comunicação defensiva e jogava com uma intensidade que se tornou parte da identidade do time. Inicialmente, esse elenco era liderado pelo técnico Mark Jackson, que muitos falam que foi ele que realmente construiu essa base, e o Steve Kerr, que entrou em 2014 e basicamente roubou tudo que o Mark Jackson construiu e automaticamente toda a glória, porque a partir do momento que o Steve Kerr assume, no ano seguinte o Golden State Warriors vira o Golden State Warriors. Porque o Steve Kerr não precisava montar um elenco, pois ele já estava montado. O que o Steve Kerr precisava era de literalmente desbloquear, né, podemos dizer assim, esse time. E realmente é bizarro você pensar que você tinha na mão Draymond Green, Stephen Curry, o Klay Thompson, tudo junto, podemos dizer, pra ser lapidado e ver o auge que ele se tornou agora. É bizarro pensar que, tipo, vamos supor, você ganha um título, vamos supor assim, o primeiro título do Golden State Warriors com eles 3 novos assim, e fala assim, caraca, ainda tem muito mais pela frente. Ainda não tinha essas regras de limite de salário como tem atualmente na NBA, que agora todos os times basicamente são forçados a você diminuir o nível dos jogadores do elenco por causa desse teto. E parar pra pensar que logo depois ainda receberam o Andre Iguodala, que eventualmente virou o Finals MVP da equipe. O Golden State Warriors passou de um bom time para potência. Tipo, na temporada de 2014 e 2015, o Warriors venceram 67 partidas e o Curry foi eleito MVP. E o time chegou às finais contra o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Foi começou a grande rivalidade entre Cavs e Warriors. Depois de 3 jogos, Cleveland Cavaliers liderava por 2-1. Foi então que Steve Kerr tomou uma das decisões que ajudaria a definir toda a era. Andre Iguodala entrou no quinteto titular. Draymond Green passou a atuar como pivô em formação muito menor. Era um embrião da chamada Death Lineup, que era o Curry, Klay, Iguodala, Harrison Barnes e Draymond Green.
5 jogadores capazes de correr, trocar marcações e abrir a quadra, Cleveland não encontrou resposta. Golden State Warriors venceu 3 partidas consecutivas e se tornou campeão da NBA pela primeira vez em 40 anos. E naquele momento parecia o nascimento de um novo time, mas ninguém sabia o que era apenas o primeiro capítulo. E chega 2016, que na minha opinião é o melhor ano dessa dinastia, que foi basicamente quando o Golden State Warriors fez aquela grande atuação na temporada regular, que foi o recorde de 73-9, que ninguém nunca bateu até hoje e bem dificilmente vai bater. A gente viu quase o Oklahoma City Thunder tentar bater, mas cara, esse time do Golden State Warriors era basicamente, pô, vou enfrentar eles e vou perder. E realmente era isso, cara. E olha que não tinha Kevin Durant. Que realmente Kevin Durant apanhou pra eles agora e esse vai ser o real motivo dele ter entrado. A verdade é essa. Pra mim foi o mais importante porque foi aí também que o Stephen Curry realmente revolucionou. Começou, né, a revolucionar a NBA. Porque o Stephen Curry, ele ganhou o MVP unânime, beleza, mas ele tava usando a cesta de 3 de uma forma inacreditável. Por exemplo, a cesta de 3 não era mais uma cesta de 3. Porque quando pensava cesta de 3, falava assim, não, tá atrás da linha e acabou, é só isso, cesta de 3. Mas agora, naquele momento que o Stephen Curry, ele fazia bolas do meio da quadra. E isso era uma coisa que ninguém nunca tinha pensado que era possível normalizar. E agora a gente vê um monte de gente fazendo isso e realmente é tudo influência prática do Stephen Curry. E o engraçado é que o OKC, na época de Kevin Durant, tinha aberto 3-1 contra o Golden State Warriors e o Golden State Warriors conseguiu virar para 4-3 nas finais de conferência. O Golden State Warriors conseguiu ir para as finais da NBA contra o Cavs do LeBron James, abriu 3-1, só que agora quem tomou a virada foram eles. 4-3 pro LeBron James fazendo uma das mais viradas de todos os tempos e o Kyrie Irving fazendo a bola mais histórica até da carreira dele. Depois que passa essas finais de 2016, o Golden State Warriors chega no prime, podemos dizer assim. O melhor time de Golden State Warriors foi 2017, porque Kevin Durant, grande estrela do OKC, vem para o Golden State Warriors e torna aquela bomba ofensiva. Eles basicamente varreram todo mundo até chegar às finais, que quando enfrentou o Cleveland Cavaliers, ganhou de 4-1, perdeu um jogo. E tipo, quase que eles fizeram 100% de aproveitamento. Então você para pra pensar e fala, caraca, cara, esse time era monstruoso. Dificilmente você para pra pensar num time que... Dificilmente não, quase que impossível você para pra pensar num time que fez 4-0 e ganhou o título. Em tudo. E a gente tá falando de qualquer time, a gente tá falando do Cleveland Cavaliers com Kevin Love, com Kyrie Irving, com LeBron James, que tava ganhando tudo. Estavam ganhando tudo, literalmente. Eles dominaram o leste, mas não foi suficiente. O Warriors basicamente massacrou o Cavs e, apesar dos pesares, essa sempre foi a rivalidade entre o Warriors e Cavs nesse período. Foi em 2015 a 2018, 2019 ali mais ou menos. 2019 não tanto, mas enfim, foi mais ou menos ali que foi até uma das maiores rivalidades da NBA, obviamente, não se comparam Lakers e Celtics por questão de história, mas da década com certeza foi a maior. Em 2018, o principal desafio finalmente apareceu para o Golden State Warriors, que era simplesmente o Houston Rockets de James Harden e Chris Paul, que foi construído praticamente com o objetivo de derrotar o Golden State Warriors. O Houston venceu 65 partidas e terminou com a melhor campanha na NBA. Na final do Oeste, o Rockets chega a abrir 3-2. Pela primeira vez, o time de Durant parecia realmente próximo da eliminação, mas Chris Paul se machucou. O Golden State Warriors vence o jogo 6 e no jogo 7 o Houston sofre um colapso histórico, errando 27 bolas de 3 seguidas e os Warriors avançam nas finais novamente contra Cleveland e dessa vez não existiu série. Golden State Warriors vence por 4-0. Durant recebeu seu segundo prêmio de MVP Finals e o Warriors tinham conquistado 3 campeonatos em 4 anos. Só que todo mundo sabe que existe 3 pilares para realmente existir uma dinastia, que é a boa convivência, que é a motivação e que é realmente a saúde. E que em 2019 e 2018 o que realmente cobrou muito foi a questão da saúde, que é isso basicamente dá o título do Raptors de 2019. Quando teve a final de 2019, que Durant se machucou, Klay Thompson no Aquiles, só tinha basicamente Stephen Curry, que também tava meio bambeado, podemos dizer assim. Mesmo após tendo essas lesões, a gente ainda imaginava que o Golden State Warriors iria continuar nesse mesmo ritmo, só que é o que eu falei, tem a questão também da boa convivência, e teve realmente a treta do Draymond Green com o Kevin Durant. Foi o primeiro pilar do fim do Golden State Warriors. Durant saiu pro Brooklyn Nets para formar a panela com James Harden e com Kyrie Irving, e
o Golden State Warriors ficou basicamente de canto e ficou de stand-by na época da bolha, porque o Golden State escolheu não jogar nessa época da bolha, então basicamente não disputou. Em 2021, basicamente muitos dizem que é o prime do Curry. Realmente, cara, o Curry nesse ano era uma coisa de louco, o Curry esse ano. Em 2022, que foi, na minha opinião, o melhor título do Golden State Warriors, porque provou que o Curry é tudo isso, que não dependia de um Durant pra carregar, já não dependia antes, ganharam Durant e ganharam depois. A verdade é essa, o Durant que tem que receber essa fama e não o Curry. Então, o título de 2022 foi pra mostrar do que o Curry, ele é tudo isso, que ele consegue sim entrar no top 10 o melhor jogador de todos os tempos, e que ele sim ganhou o MVP Finals, que era uma das coisas que o pessoal mais falava. Pô, o Andre Iguodala tinha o MVP Finals, o Kevin Durant tinha 2. Então, o quarto, que selou a quarta vitória, né, basicamente, o quarto título do Curry na carreira, tem basicamente o nome dele. É realmente a temporada dele, porque ele aponta o anel pro Boston Celtics na casa no TD Garden. Então, pra mim, realmente foi a melhor coisa que teve. Foi muito absurdo ver esse título, e que certamente foi esse título que marcou, falando assim, cara, eu realmente vou ser Golden State para sempre, sem vou lembrar desse momento. E após isso, o time basicamente virou um limbo eterno, desde que teve também a briga do Draymond Green com o Jordan Poole. Então, basicamente, acabou, foi selado o fim da dinastia do Warriors com a vinda do Chris Paul, que acabou realmente a dinastia Warriors. E a pergunta que fica é: Golden State Warriors é a maior dinastia pós a dinastia do Chicago Bulls? Na minha opinião, só existe elas duas. Se você for realmente comparar a dinastia, só tem essas duas de, tipo, pra você decidir se é top 1 ou top 2. E agora eu abro pra duas dúvidas. Qual que é a maior dinastia e qual foi, né, a melhor versão do Warriors pra vocês? Pra mim é a minha favorita de 2022, mas o melhor momento, podemos dizer assim, mesmo perdendo o título, foi de 2016. Mas eu quero ver vocês. Qual foi a melhor? Basicamente isso. E eu encerro por aqui. Dá o like, não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos de basquete todos os dias. Tamo junto e até a próxima.